Bem-vindo mais uma vez ao curso Desenvolvimento Criativo na Unreal Engine, curso voltado para o aprendizado dos recursos audiovisuais da Unreal. Meu nome é Alexandre Ferreira, sou instrutor parceiro autorizado pela Epic Games e na aula de hoje vamos aumentar a complexidade no conhecimento do PCG e criar nossas próprias construções procedurais. Sem mais delongas, vamos começar. Além de floresta, com o PCG nós também podemos fazer construções. Para exemplificar, eu fiz alguns props, modelei esses 3 exemplos de parede e um prop para piso. Eu modelei seguindo a pipeline que eu passei na aula do Modeling Mode, uma das pipelines que a gente abordou lá. Então, você pode voltar para essa aula para ver como é que faz essas peças. E basicamente aqui nós temos um chão de 1 por 1. Temos 3 paredes, cada uma com 2 metros de largura por 4 de altura. Isso é importante saber porque vai acabar influenciando na nossa programação. E, além disso, nós também vamos aumentar um pouco a complexidade porque vamos interagir com blueprints no nosso PCG. Então, eu vou clicar aqui na pasta correspondente, eu vou fazer primeiro o chão. Vou puxar aqui o meu blueprint, vou escolher aqui Hector e underline. E vou também criar o PCG Graph, PCG underline. No meu blueprint, vou abrir ele aqui, eu vou adicionar 2 componentes. O primeiro vai ser uma spline, e o segundo componente, deixa eu salvar tudo aqui, vai ser um PCG. E aqui no Details do meu PCG, eu vou escolher o meu Flow. Dá um Save. Voltando aqui para minha spline, o que eu vou fazer? Eu vou deletar aqui essa ponta dela e com o ponto base selecionado, eu clico com o botão direito e escolho a opção Spline Generation Panel. Ele ficou aqui embaixo, eu vou arrastar e aqui eu escolho a opção quadrado, Square. Vou colocar ele com 200 unidades, que ele vai ficar com 2 metros quadrados, e fecho. Também não podemos esquecer de deixar ele fechado, ele tem que ficar close loop, e ele tem que ser, tá cortado aqui o coisa, agora sim, ele tem que ser do tipo linear. Eu vou dar um compile, um save, arrasta para cá, e agora nós conseguimos posicionar aqui no level já o nosso blueprint com o debug aqui do spline, certo? Feito isso, eu vou agora no meu PCG, vou pegar aqui a spline, get spline data, e aqui no details dela, eu tenho que dizer qual a spline eu vou trabalhar. Então, na outra aula, a gente não estava trabalhando com o blueprint, a gente estava trabalhando no level, e usamos a opção Award Actors, mas aqui a gente vai usar Self, já que ela está atrelada, ela é child de um blueprint que a gente colocou lá, PCG, e assinalou ela. Mas aqui eu também vou usar uma tag, então vou colocar aqui essa spline. A sua tag aí você pode colocar o que quiser, desde que evite acento ou caracteres que possam bugar aí a programação. E com o spline selecionado aqui no meu blueprint, eu vou filtrar aqui tag, vou adicionar uma nova e vou colocar o mesmo nome que eu escrevi lá. Dá um compile e um save. E agora eu vou trazer o meu sampler, spline sampler. E vamos ver aqui, eu vou mudar aqui o scale method para absolute. E vamos ver aqui o debug com o spline sample, eu aperto D. E a gente vê lá como está o debug aqui da nossa spline. Ver se está tudo certo. No caso aqui está. Ela mostrou aí as caixinhas. E aqui eu vou pedir o seguinte, que cada segmento ele vai ter uma distância de 200 unidades, já que o objeto tem 2 metros. Ok, assinalada a nossa spline, agora voltando aqui para o nosso PCG, vamos pegar um spline sampler e vamos colocar ele como dimension, como on interior. Vamos deixar por enquanto aqui o inner sampler com 100, o inner border também com 100. Eu vou dar um debug para a gente ver como é que tá lá no level. Só que aqui eu vou deixar como unbound. Aí ele completa o ciclo todo, tirar o debug. E depois vamos precisar de um transform. Transform points.
E já vamos puxar também o nosso spawner, o static mesh spawner. A gente já vê o nosso chão. Então eu vou aqui, clico no mais e vou trazer aqui o meu chão. Deixa eu ir lá no level, vou selecionar ele, Ctrl B, clicar nele na pasta e aqui eu clico na setinha. Pronto, ele já assinala o chão. Já está aqui assinalado ao meu spline. Então, deixa eu clicar aqui, começar a arrastar. A gente ainda tem algumas setagenzinhas para fazer para resolver alguns problemas, certo? Ele está gerando o chão, mas volta e meia ele está ficando com alguns objetos faltando. Ele não está tão preciso aqui ao gerar. Então, para a gente corrigir esses artefatos, e ele está dando também um erro aqui na spline, a gente vai primeiro aqui marcar essa opção, que ele vai ter mais precisão na leitura dos meshes. E para evitar esse erro aqui, a gente também vai ter que mexer na setagem do space. Ele está dizendo aqui que o space ele não está com uma leitura boa para o bounds. E isso aqui vai resolver a gente aumentando um pouco o space. É o espaço entre os objetos, né? Se a gente colocar aqui menor, por exemplo, 80, para você entender, ele vai começar a sobrepor os meshes lá. Então ele precisa de um espaço aí maior do que o de 100. Então vou colocar aqui 120 e agora sim 120 foi demais, mas o erro foi embora. Só que é interessante que o nosso objeto encaixe um no outro, para a gente não ver esse vazamento. E para ele encaixar aqui de forma correta, nós vamos mexer aqui na escala deles. Vamos colocar aqui o x e o y com 1.2, ponto 2, ponto 2 e ponto 2 e ele encaixa perfeitamente agora e não está gerando mais aqueles artefatos estranhos. E não está ficando vazado em alguns locais. Então, só para a gente entender conceitualmente, para evitar aquele erro, a gente teve que aumentar um pouco o mesh para compensar o espaço. Só que se a gente planejou um level para cada pedaço do chão ele ter exatamente um metro quadrado, acabou não dando certo para a estrutura que a gente está fazendo. Ele ficou maior. Então, para resolver isso, você acaba compensando aqui no próprio level ou na blueprint. Aí você faz primeiro no level, depois você vai na blueprint e ajusta. Então, a escala geral, eu não estou mais pegando os pontos do spline, eu estou clicando no meu próprio blueprint. Como a gente aumentou 20, a gente vai diminuir 20 aqui. Então, eu vou colocar 0.8 e agora sim o meu objeto, os quadrados, eles correspondem a 1 metro, como no planejamento original. Vamos lá no blueprint, clica na escala, aqui no Root e coloca com 0.8. Pronto. Se você vem acompanhando os nossos vídeos, você já notou que o conteúdo aqui do canal vai direto ao ponto, sem firula nem enrolação. Aqui é um canal feito para quem quer de fato aprender Unreal, não só um conhecimento específico sem contexto. Também não divulgamos produtos paralelos. Com isso, peço sua ajuda para fortalecer o canal. Apenas clicando no like e se inscrevendo, você ajuda bastante o canal a crescer e espalhar o conhecimento da Unreal com cada vez mais qualidade. Então, por favor, deixa o like, se inscreve, compartilha e bora voltar para a aula. Agora vamos aumentar um pouco a complexidade. Vamos criar essa construção aqui. Ela cresce, vai adicionando paredes à medida que vamos aumentando a spline e com o diferencial de que também podemos parametrizar ela no blueprint para aumentar a quantidade de andares. Okay. A gente vai mexer agora com programação visual, com programação de blueprint. É bem semelhante ao que fizemos no material, só que agora o graph é de uma classe blueprint. Nada com que se preocupar, não. A gente vai até certo nível de complexidade, mas não tanto. E vamos gerar esse tipo de objeto aqui para facilitar na hora da criação de alguns environments. Bom, para isso, vou criar aqui uma pasta, pcg build. Eu vou criar uma classe blueprint, Hector, bp underline build pcg. E vou criar também um PCG, como a gente fez com o chão.
graph, pcg, build, ok, não save. Entrando no blueprint, mesma coisa, vamos adicionar um spline. E vamos adicionar um PCG também, para assinalar o nosso PCG build. Já clico nele aqui. E aqui nós adicionamos nosso graph. Compile um save. Nosso spline, mesma coisa. Nós vamos deletar esse ponto. Clicando com o botão direito sobre o ponto original. Nós dizemos que aqui no Generation Panel, que vai ser um quadrado. Fecha. E aqui a gente vai fechar o nosso loop e vamos dizer que o tipo é linear. Compile um save. Como o nosso objeto ele vai derivar de props que tem 2 metros, essas paredes aqui ela tem 2 metros de largura, então eu vou colocar aqui já me antecipando o meu spline com 2 e 2. Dá um save. Aqui eu já posso jogar o meu blueprint na cena para debugarmos. E agora dentro do graph, nós vamos pegar uma spline. Get spline data. E vamos mais uma vez criar uma tag. Vou colocar aqui o nome da tag this1. Voltar no nosso blueprint, filtrar por tag. E adicionar a mesma tag this1. Compare um save. E vamos precisar também do spline sampler. Só que dessa vez o nosso spline sampler ele vai ser onSpline distance. E como nosso prop tem 2 metros, eu vou colocar aqui 200. Ok, então a gente já pode trazer aqui um transform points e o nosso spawner. Static Mesh Spawner para debugarmos. Então aqui eu vou no level, vou nessa parede aqui, Ctrl B, com ela selecionada na pasta, eu vou aqui em Mesh Centrais e adiciono o meu mesh. Então vamos ver como é que ficou no level. Ela está aqui com a rotação esquisita, vamos corrigir isso. Bom, e o que aconteceu? A rotação e a posição das peças ficaram diferentes do que a gente precisa. Para corrigir isso, a gente vai colocar aqui para ele se mover 200 unidades no offset e girar 90 graus na rotação, no Z. Agora sim, ela encaixou de forma correta. Ok, ela está funcionando, só que tem um limitador aqui. Como as paredes elas têm 2 metros de largura, se eu fizer uma edição que não seja de 2 metros, se eu aumentar aqui minha spline para 1 metro, por exemplo, eu vou quebrar o esquema aqui. Então, ao fazer esse tipo de blueprint, leve sempre em consideração que a grid vai afetar a sua edição. Então, sempre deixe a grid 100, o dobro de 100. E como eu já ensinei também na aula passada, dá para você editar e adicionar aqui valores nessa grid. E já dá para ter o valor aí de 100 em 100 unidades. Bom, então como é que fazemos para ele ter andares para cima? A gente vai colocar um node aqui, depois do sampler, chamado duplicate point. Vou quebrar aqui essa conexão para colocar ele entre o sample e o transform. E aqui ele já vem setado com 1 no eixo Z, já para indicarmos que vai haver uma movimentação para cima no offset. E aqui a gente define qual é a posição que ele vai colocar. Então, já que as nossas paredes elas têm 4 metros de altura, então aqui eu vou colocar 400. Ok? Então, por exemplo, aqui em Interactions, eu defino já o meu número de andares. Ele já tem setado 1. Então, eu posso colocar aqui 2. E ele já vai adicionar mais 2 andares.
Então, como é que eu faço para parametrizar o meu interactions? Basicamente, todos os nodes aqui, eles vão ter a mesma quantidade de parâmetros quando expostas como inputs. Abrindo aqui essa setinha, a gente tem os parâmetros aqui do nosso duplicate, inclusive interactions. Então, nós precisamos plugar uma variável nele. Para criarmos uma nova variável, a gente vai aqui em Graph Settings, descendo mais um pouquinho, a gente tem essa opção de Instance Parameter. Vou clicar aqui no mais. Uma variável, considere uma variável como uma caixinha com suas próprias regras. E aqui nós vamos colocar valores que podem ser editados, inclusive em tempo real. Então, por mais que ela inicie com o valor inicial, a gente pode alterar esse valor. Então, cada uma dessas variáveis aqui é a base para você criar seus próprios valores e vão ter suas próprias regras. Booleano, ou é verdadeiro ou é falso. O bit tem uma certa quantidade de números para interagir, assim como o integer, float. Tem variáveis aqui de nome, vector. Então, para o que a gente vai fazer agora, a gente precisa de um float, uma variável do tipo float. Eu vou renomear ela aqui para andares. E agora, com ela criada, eu consigo, expandindo aqui, eu consigo filtrar ela e pegar o get andares. Eu vou plugar aqui em interactions e vou dar um save. Ele deu um warning aqui porque ele precisa ter algum valor nessa variável, pelo menos um. Então eu vou colocar aqui um. E agora a gente vai no nosso blueprint e arrastamos aqui o PCG. Dele nós puxamos também um graph instance e do graph instance nós pegamos aqui o set float parameter. E agora sim a gente consegue editar o nosso parâmetro aqui. Ele tem que ter o mesmo nome lá da variável que criamos, da variável float. Então eu vou colocar aqui também andares. E aqui nós criamos uma nova variável andares no. Ela tem que ser do tipo float também. Eu vou arrastar ela e conectar aqui, só soltar em cima. E ele já faz a conexão. E eu vou dar um compile, que também tem que ter uma numeração. Vou colocar 1. Por enquanto, apesar de ter subido um andar aqui, ela não está exposta para edição. Para a gente expor nossa variável, a gente precisa abrir esse olhinho aqui. Então, eu vou dar um save. E agora sim, a gente tem o número de andares para editarmos. O que está acontecendo, né? Tá funcionando bem a programação. A gente está conseguindo aqui adicionar, remover andares. Só que quando colocamos um, ele tem, na verdade, 2 andares. E se colocarmos 0, ele vai desaparecer com o andar original. Não é isso que a gente quer. Então, eu vou voltar aqui no meu graph e no meu duplicate point, eu vou dizer que eu não quero manter o source, ou seja, o ponto original que está sendo duplicado. Ele não vai ser mais mantido. E fazendo isso, vou forçar aqui um regenerate. Ele apaga o meu andar original. E agora sim eu tenho um só andar. Quando eu digito 2, eu tenho 2. É isso que eu quero, só que ele está bem acima da spline. Para corrigir isso, também não tem mistério. A gente vai no transform. Como as paredes têm 4 metros de altura, a gente vai descer aqui 400 e menos 400 também no Z, mínimo e no máximo. Dá um save, force regen. Agora sim, ele começou com o andar certo, começou na altura certa. Bom, e o que acontece se eu quiser que um desses pontos, ele seja outro mesh, né? Ou adicionar aqui meshes de janela, ou mesh de porta. Então, tem um jeito da gente duplicar os andares sem usar o duplicate point. No blueprint mesmo, eu posso criar um for loop, só que aí vai ficar muito complexo. Vou puxar a referência, vai ficar muito complexo essa parte da programação.
que não é o foco do curso, a programação com blueprints. Eu ensinei essa base aqui como quebra-galho inicial, até para você ficar mais curioso também e ir atrás de entender melhor, caso você tenha interesse na programação usando nodes, né? Programação visual dos blueprints. Só que para essa demanda, eu vou optar por não aprofundar demais a programação, não deixar muito complexa a estrutura da aula e buscar soluções mais simples. Então, qual é a outra solução que a gente tem, né? Simplesmente, a gente pode dar um duplicate aqui a partir do sampler, então Ctrl D, e vamos dispensar por enquanto o duplicate point. Vou conectar aqui direto e quebrar aqui a conexão dos dois, tá? E aqui a gente consegue simplesmente puxar de getSplineData e mexer no transform. Então aqui está menos 400, vai ficar zerado aqui. E aqui, ao invés de ser menos 400, vai ser só 400 mesmo, aqui. Então, nós temos os mesmos dois andares, só que eles estão quebrados, né? Eles estão separados. Por que que eu fiz isso? Porque duplicate points, como o próprio nome diz, ele duplica pontos já existentes. Então, caso eu queira aplicar aqui um filtro para pegar o index de um desses pontos e substituir a malha, ele vai substituir o de cima. Eu até tenho um exemplo aqui em outro graph que eu fiz para demonstrar. Ele está até substituindo a malha, só que ele acaba substituindo tanto embaixo quanto em cima, porque as cópias de cima são cópias mesmo, elas vão herdar todos os atributos dos pontos que estão abaixo. Não é isso que a gente quer. Então eu quero que a mesh da porta fique só aqui, nesse de baixo. E aqui eu vou dispensar esse primeiro, que a gente não vai precisar mais dele. Eu vou até reconectar aqui o do andar de cima e eu vou zerar aqui o Z no transform para ele voltar a duplicar andares como antes. Então aqui ele está com 2, vou deixar ele com 1, 3. Então ele está conseguindo fazer a duplicação dos andares. Só que esse aqui de baixo eu vou fazer uma filtragem nos indexes. Eu vou colocar o attribute filter. Ele veio com a operação de maior que, eu vou colocar igual. E eu vou adicionar aqui um. E aqui eu vou colocar um index. Ok, e agora para conseguir editar o index, eu vou marcar aqui essa opção. Use constant threshold. E agora sim, eu tenho o valor do index. Eu vou escolher aqui um integer, que vai ser mais fácil. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente tem um output para dentro do filtro e outro para o que está fora do filtro, tá? E o que é o filtro? O filtro é o index 0. Só recapitulando, quando geramos aqui os nossos pontos, eu vou apertar A, a gente fazer o debug. E aqui embaixo, eu tenho o index. Então, foram 10 pontos gerados até agora. E a gente tem o index de 0 a 10. Eu vou dar um zoom na seleção, por exemplo. Ele vai me jogar no index correspondente. Para facilitar a visualização, eu vou colocar aqui como absolute o scale method. Eu vou pedir para debugar também, apertar D. E agora sim nós estamos vendo os 10 pontos. Então, se eu clicar aqui com o botão direito e der um zoom, ele vai ampliar e vai dar um zoom no ponto referente ao index 0. Então, eu quero a porta nesse carinha aqui. Então, vamos descobrir quem ele é, né? Vou colocar para cá. Vou dar um zoom no 2, um zoom no 3. Não é. No 4. Não, é o 3. É no index 3. É nele que eu quero a porta. Então, posso tirar aqui o meu debug A e D. E aqui eu sei que eu vou querer o index 3, certo? E o que que vai acontecer com o index 3? O index 3, eu vou duplicar esses dois carinhas aqui. E o index 3, ele vai ter a malha correspondente à porta. Aqui. Essa malha aqui. E os outros não. Os outros vão ter a malha normal.
Então eu vou colocar aqui filtrado e vou colocar aqui os não filtrados. Isso no andar original. Pronto. Tá aqui. Pronto, aí agora se eu quiser deixar mais arrumado, selecionar aqui, clicar nesses dois pontos e aqui eu cresço para o lado. E aqui ficou mais centralizado o meu prédio. Bom, então voltamos nessa modificação a ficar com o problema de antes, né? Se a gente colocar 2, ele cresce 3 andares, e se a gente colocar 0, ele fica só com o andar original, que é a cópia aqui, que foi o filtro que fizemos, a cópia exclusiva para o filtro que fizemos. Como é que resolve isso? É simples, é bem mais simples do que a outra solução que fizemos. Para resolver isso, basta ir no Blueprint, ir na variável que está conectada lá, né, no setFloat, o número de andares e puxar um subtract dela. E aqui a gente vai subtrair por 1. Simples assim. Agora sim, voltando, o número de andar vai corresponder ao número exato que setamos na nossa variável. E o desafio dessa semana consiste em você fazer um teto. Pelo mesmo princípio também, dá para fazer o chão. E aumentar os andares e ele preservar aqui o teto. Vou ficar aguardando aí o link do seu vídeo, um overview como você fez, mostrando aí como ficou. E você pode subir como um vídeo não listado no YouTube e jogar o link lá no Discord. Se você não faz ideia do que eu estou falando, desafio, link de vídeo, saiba que esse vídeo é parte de um curso disponibilizado gratuitamente aqui no YouTube sobre Unreal Engine voltada para os recursos audiovisuais. E você tem direito a uma certificação. Basta enviar os desafios citados no fim de cada aula. Mais detalhes no texto da descrição e também no finalzinho da aula 1. Então é isso, fique esperto e vamos fazer história com a Unreal. Até a próxima!